É isso aí, bora lá. E hoje eu vou contar pra vocês, pessoal, qual foi o meu maior vacilo que eu já cometi dentro da apicultura e vocês vão descobrir durante esse vídeo. Então fique ligado nesse vídeo até o final para vocês saberem. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, aqui da Golden Mel, apicultor há mais de 2 anos. E hoje eu vou contar para vocês, pessoal, qual foi o vacilo, o maior vacilo que eu já cometi dentro da apicultura, que tô até com um pouco de vergonha, mas como esse canal é mostrando a minha realidade, aquilo que eu faço, aquilo que eu testo, às vezes aquilo que eu vejo na internet, eu vou lá e testo na prática e mostro para vocês se dá certo, se não dá certo, se na minha realidade é diferente. Então eu sempre vou chegar para vocês e mostrar aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E no dia de hoje eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu, que deu esse maior vacilo que eu já cometi na apicultura. Mas antes de conferir esse vídeo, pessoal, já peço para vocês deixarem o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, pessoal. Confere se o sininho aqui embaixo está ativado para você receber o vídeo novo toda vez que a gente fizer novos vídeos aí aqui no canal, e você vai conferindo, você vai conhecendo, você vai recebendo aí a notificação. Então confere se o sininho está ativado, que é importante vocês conferirem. Então, pessoal, como eu comentei com vocês no vídeo anterior sobre a minha colheita, né, o resultado da minha colheita, se você ainda não conferiu, confere aqui, que eu vou deixar aqui na descrição o último vídeo que eu fiz aqui no canal, falando sobre a minha colheita. Da minha primeira colheita eu acabei colhendo dos 8 enxames produtivos, tenho 9, mais 8 apenas produziram. Desses 8, eu acabei colhendo 6 melgueiras na primeira colheita, né? Na segunda 4 e na terceira mais ou menos 4 também. Vocês vão conferir tudo lá no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Então confere lá se você ainda não conferiu. E dessas 6 melgueiras que eu acabei colhendo, pessoal, eu cometi um vacilo, eu cometi um erro, né? Como eu fui pro apiário sozinho, né? Assim, geralmente eu vou com a minha esposa, e aí ela ajuda bastante, tanto a trazer as melgueiras como fazer o controle das abelhas com a fumaça, né? Eu acabei cometendo alguns erros que eu até percebi depois, vendo mesmo os vídeos, até as pessoas comentando também no vídeo da primeira colheita, que foi justamente eu ter colocado um pouco a mais de fumaça. Eu não passei tanto do ponto, mas acabei passando um pouco de onde deveria parar, né? Porque realmente eu estava sozinho, então eu tinha que controlar elas para poder pegar as melgueiras e levar, né? E aí eu não coloquei tanto, né? Como vocês podem até ver aí no vídeo da colheita, eu coloquei um pouco a mais, assim, passei um pouco do ponto, mas dava para reverter, por assim dizer, né? Porque vai saindo aquele cheiro da fumaça com o tempo e tudo, né? E acabei levando para o carro essas 6 melgueiras. Quando eu coloquei dentro do carro, pessoal, tinha ainda muita abelha ainda, ficou aquela quantidade enorme ainda de abelha ainda, que não deu para realmente sair tudo. Eu estava bastante cansado já na terceira, quarta melgueira ali, eu já estava muito cansado mesmo, já não estava aguentando mais, por conta justamente daquela subida que acaba matando a gente, né? A gente cansa muito por conta daquela subida que tem lá no apiário. E eu levei para casa essas 6 melgueiras. Se não me engano, foi num sábado ou foi num domingo, eu não lembro exatamente que dia foi, mas foi um final de semana. E eu deixei essas melgueiras dentro do carro e era para me tirar no outro dia, né? Para justamente colocar ali na minha sala, né? Que a gente faz todo o processo de beneficiamento do mel aqui na minha sala, né? Entre a sala e a cozinha, eu coloquei os materiais ali para a gente estar beneficiando. Era para ter tirado as melgueiras, colocado dentro de uma caixa, né? E tampado com um saco plástico, alguma coisa do tipo, para não atrair, né? Abelhas daqui da região, aqui próximo, e não ficar vindo para cá, né? E entrar dentro de casa. Então eu fiz, deixei as melgueiras dentro do carro. Nessa hora o microfone parou de funcionar, mas basicamente eu estava falando que eu tinha deixado as melgueiras dentro do carro, né? E como a gente traz o fumigador dentro do carro também, acaba gerando uma fumaça muito grande dentro do carro, e isso acaba que impregnando mais ainda a fumaça e dificultando mais ainda de sair a fumaça que está dentro do carro, que foi um dos motivos de o carro ficar cheirando muita fumaça. Porque quando a gente desce lá do apiário, a gente traz os equipamentos e deixa numa casa de apoio, que a gente deixa todos os equipamentos, deixa o material, deixa o fumigador, e nesse percurso a gente acaba botando o fumigador, mesmo ele estando apagado, fica aquele cheiro forte de fumaça dentro do carro. Na casa lá de apoio, que a gente deixa os materiais, o macacão e tudo, e tira o fumigador e deixa lá, mas sempre fica aquele cheiro de fumaça que ficou do fumigador, né? E aí o que aconteceu? Eu deixei essas melgueiras, fiquei de tirar no outro dia, eu acabei não tirando. Aí chega o meio da semana, eu tenho minhas atividades, a minha esposa tem as atividades dela,
os trabalhos e tudo, aí eu vou deixando, fui empurrando com a barriga. Não, eu vou deixar ali. Não, no outro dia eu tiro, no outro dia eu tiro, no outro dia eu tiro. E isso foi passando os dias, pessoal, aquelas melgueiras dentro do carro. E eu, na minha cabeça, fica, não tem problema não, tá dentro do carro, tá protegido, não tá vindo a abelha de fora para poder saquear o mel, porque o carro tá todo fechado. Então não vai ter problema nenhum. E aconteceu, deu ficar prolongando esses dias, foi passando os dias, não, no final de semana eu vou estar fazendo o beneficiamento do mel. Não, pra mim, eu não achava que iria ter nenhum problema, nenhum tipo de problema, né? O que aconteceu? Fui, no outro final de semana, tirei as melgueiras, ainda tinha até algumas abelhas que estavam até nascendo, que tinha alguns quadros que tinham um pouco de cria, tava nascendo, e tinha as abelhas ainda que ficaram quando a gente trouxe, né, as melgueiras. E o que a gente fez? Foi fazer o beneficiamento do mel. A gente tirou todo o desoperco, a gente foi tirando todas as camadas lá, foi fazendo todo o processo de beneficiamento do mel aqui em casa. E quando a gente terminou, quando a gente concluiu, a gente sempre ali, quando tá melado ali uma colher, a gente tá melado uma espátula, que a gente limpa bastante mesmo o balde, né, os baldes, a gente vai limpando, tirando tudo mesmo. A gente sempre vai lá e prova, né, o mel, para ver como é que tá o gosto, o sabor, a textura. E aí, de início, a gente já tinha percebido algo estranho, algo diferente. O sabor estava diferente, o cheiro também estava diferente. E a gente, não deve ser normal, deve ser porque como a gente não tem tanta experiência ainda na questão da florada da nossa região, então a gente achou que era normal da florada dessa época, né? Então, não, deve ser realmente característico da florada, porque a gente não tem um parâmetro do ano passado, né? Até esqueci de falar que no ano passado a gente não colheu nada nesse mesmo período, né? A gente fez a alimentação no período errado, né? A alimentação estimulante, e a gente não colheu nada nesse período. Então a gente não tem como se basear, a gente não tem o que comparar do ano anterior. Então aconteceu da gente provar, a gente achou um pouco estranho e tudo. E aí com o tempo a gente foi abrindo para poder a gente consumir o próprio mel mesmo para nós. Aí eu botava numa garrafa pra gente consumir, aí eu achava assim estranho o gosto, e aí foi passando, a gente foi consumindo ali, a gente achando estranho, eu dava pra minha esposa, aqui, não tá meio estranho esse mel? Tá meio que um gosto assim de fumaça. Aí ela, parece mesmo, ela provou, a minha sogra também que mora com a gente provou, realmente ela sentiu, e a gente realmente botou na cabeça, não, realmente a gente exagerou um pouco de fumaça que a gente colocou no apiário, e o fato de ter deixado dentro do carro enrolando, né, e achando que não ia dar em nada dentro do carro, mas aquele cheiro, tanto que fica impregnado ali na própria melgueira, aquele cheiro da fumaça, ou o próprio cheiro do fumigador que ficou ali um pouco dentro do carro, e aí o carro ficou abafado, fechado também durante dias e dias, né, quase uma semana depois, e isso acabou interferindo diretamente no sabor do mel, no sabor e no cheiro do mel, né? E eu já queria até estar vendendo mel, eu não vou vender esse mel do jeito que tá aqui não, porque as pessoas vão perceber e vão achar muito estranho esse mel com esse sabor. E o que eu pensei, né? Depois a gente fez outras colheitas, mas eu não misturei o mel que tava com esse sabor, que tava com esse gosto de fumaça, né? Eu não misturei, eu fiz todo o processo de beneficiamento do mel, coloquei em um outro tambor, e aí acabei invasando esse mel depois, né? Logo, já comecei a vender e tudo, depois logo mais eu vou trazer quanto que eu já vendi de mel, quanto que eu ainda tô vendendo, quanto que ainda tem também de mel na minha produção, então logo eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E aí, o que eu pensei? Se quando a gente tá no apiário, a gente coloca fumaça nas melgueiras ali, por mais que seja pouca, mas no outro dia, 2 dias depois, alguns dias depois, a fumaça praticamente zero dentro da colmeia. Então eu pensei assim, se eu retornar esse mel para dentro da colmeia, as abelhas elas vão sugar esse mel que está com gosto e o cheiro de fumaça. Esse gosto e cheiro de fumaça vai de certa forma desaparecer ou vai se dispersar mais facilmente dentro da colmeia, né? Porque a colmeia ela é mais porosa, ela é mais fácil a questão da troca de gases dentro da colmeia, né? Tem essa relação que eu imaginei, logicamente, né, pessoal? Então, na minha cabeça, isso fazia muito sentido. Então, o que eu pensei? Então, eu vou alimentar as minhas colmeias com esse mel que tá com um gosto e cheiro de xarope. Já estava passando já a safra, eu já não tinha mais colhido mel nenhum. E aí eu vi que realmente o enxame não estava se desenvolvendo mais, não tinha mais mel entrando dentro da colmeia.
E eu pensei justamente isso, não, eu vou alimentar eles somente com mel, não vou alterar, não vou aumentar com xarope, não vou aumentar com açúcar e água, nem nada do tipo, só vou alimentar com o que tem ali, vou alimentar todos os enxames que estão bons ali para alimentar, né, que estão grandes, e aí o que eles produzirem de volta e depositarem na melgueira, eu vou estar colhendo e vendo se realmente sumiu esse gosto, esse sabor de mel ou não. E esse é meu plano, né? E aí eu vou mostrar vídeos para vocês, desde o decantador, eu despejando o mel dentro do decantador, até chegar no apiário, até alimentar lá as colmeias. Tem vídeo lá no apiário eu levando o mel também, eu vou mostrar aqui para vocês. Tô fazendo um experimento nas minhas colmeias, utilizando um mel que tava lá em casa, né? Esse mel eu vou até explicar mais aí num vídeo aí pra frente, por que eu vou estar alimentando as minhas abelhas com mel, né? E vocês vão poder acompanhar aí. Mas sexta-feira passada, né? Hoje é segunda-feira. Sexta-feira passada eu vim, alimentei, tive que limpar os alimentadores, ajeitar tudo ali para poder colocar o mel em si. E hoje eu vim trazer novamente mais um balde cheio de mel para poder alimentar as colmeias. Se vai dar certo ou não, eu vou mostrar mais na frente o resultado, se foi bom, se foi ruim, se vale a pena ou não e por que eu alimentei com mel. Vocês vão poder acompanhar aí. Ó, vocês confirmarem que é mel mesmo, que estava lá em casa. De sexta pra cá, pra segunda-feira, foram 72 horas. Somente essa daqui que eu não tô alimentando. Ó, tudo seco, limparam tudo. Só o flutuador no fundo, só o flutuador, ó. Aqui pessoal, alimentadores cheios. Da outra vez eu tinha deixado praticamente desse mesmo jeito. E elas beberam tudo. Cheio. Como tem dois, não fica também não. Pessoal, estamos aqui mais um dia para poder alimentar os enxames com mel, né? Eu só tenho esse restante aqui de mel. Na verdade eu tinha mais mel lá, né? Mas esse aqui era o último que tava com gosto e cheiro de fumaça, como eu já falei aí no vídeo. Vou mostrar aqui para vocês que é mel mesmo, não é xarope. Vamos alimentar mais hoje e ver se vai precisar de mais mel ou não. Porque como eu falei para vocês, eu quero fazer um teste ali e mostrar se vai funcionar ou não. E aí vocês vão poder acompanhar aí. E aí pessoal, como vocês podem ver, nada mais de mel, limpo. Só vou colocar fumaça para poder elas saírem daqui. Olha aí pessoal, colocado quase que 3 litros. Como vocês puderam ver aí, pessoal, eu alimentei em 3 dias, basicamente, né? No terceiro dia eu alimentei apenas um enxame, que era o que eu tava mais focado, era nesse enxame que tinha os caixilhos de favo em mel, né? Que eu queria muito estar revendendo os favos em mel, que já tem um tempinho que eu tenho esses caixilhos, mas não tive a oportunidade ainda de vendê-los por conta justamente da produção que não foi muito boa aqui na minha região, né? E eu fiz, como vocês puderam ver aí, levei o mel, alimentei, tudo certo, as abelhas consumiram tudo, limparam literalmente tudo, não ficou nada na noite. No outro dia eu ia lá e 2 dias depois eu ia lá e eu via que realmente não tinha mais nada de mel. Então, não, realmente tá funcionando na minha cabeça, né? E quando eu fui ver novamente para ver se estava tendo resultado, se elas estavam realmente depositando mel ali, ou então puxando cera e depositando o mel que eu tinha alimentado elas, eu vi que não fez nenhuma diferença. Literalmente não fez nenhuma diferença na quantidade de mel que eu alimentei. Mesmo esse enxame, esse último enxame que eu coloquei, alimentação, essa última alimentação que eu fiz apenas em um enxame, coloquei praticamente 1 litro, 2 litros, quase 3 litros ali que eu coloquei, como eu mostrei para vocês. Eu coloquei quase 3 litros e mesmo assim não fez diferença nenhuma no enxame.
Tinha muito abelha, pessoal, muita abelha nesse enxame, muita abelha. Ele tava com duas melgueiras, na segunda melgueira tinha uma quantidade enorme de abelhas. Você pensava que elas estavam produzindo fava, elas estavam produzindo cera e tudo, mas não, elas só estavam lá como se quisessem trabalhar, mas não tem material. E eu ficava assim até admirado, nossa, eu alimentei tanto esse aqui. E aí eu fui olhar a primeira melgueira, tava do mesmo jeito, não tinha mudado nada, não tinha alterado nada. Tinha mel ali, realmente tinha, mas já era do mel que elas já tinham colhido ali dentro desse período, né? Então, os outros enxames também estavam do mesmo jeito. Tinha mel, mas era ali 30, 40, 50% de mel ali, e ainda era pouco, não era quantidade boa. Então, eu fiz isso na intenção de tá recuperando esse mel com o cheiro de fumaça, e vi que realmente não funcionou essa forma que eu fiz aqui no meu apiário, né? Dessa maneira. Algumas considerações que eu vou fazer para vocês, pessoal. O que eu poderia ter feito diferente, que poderia também ter dado certo, né? Ou não. Mas eu imagino que poderia ter dado mais certo do que essa forma que eu fiz. Eu pegasse apenas 1 ou 2 enxames, pegasse esse mel que eu alimentei todos os enxames, ao invés de alimentar todos, eu alimentaria apenas 2, ou 1 ou 2, e a cada semana, a cada 2, 3 dias dentro da semana, eu levava uma quantidade enorme de mel para alimentar eles. Então, uma hora eles iam se alimentar, iam ter mais energia, ia ter mais produto para produzir mais abelhas, né? Porém, quando chegasse num certo nível, elas iam começar a estocar esse mel que estava entrando em excesso. Tanto o mel que tinha dentro na natureza em si, né? Mas como o mel que estava sendo entrado como alimento ali, através dos alimentadores, né? Então, eu pegando esses 2 enxames, ou um mesmo enxame, alimentando ali 2, 3 vezes na semana, poderia ser que elas começassem a estocar esse mel. E pessoal, deu um probleminha no som aqui, então vou continuar como eu estava falando para vocês, né? Se eu tivesse ali alimentado apenas 1 ou 2 enxames com o mel que eu tinha, né, aqui já guardado, talvez o resultado teria sido diferente, né? Talvez realmente eu teria, elas teriam começado a estocar o mel, né, que realmente estava entrando muito mel, né, só em um enxame, então poderia ter elas começado a depositar o mel e acabava enchendo 1 melgueira, 2 melgueiras, não sei, poderia até encher 3 melgueiras, mas isso é apenas uma hipótese, né? Ou poderia acontecer também alguma coisa do tipo de, como as outras abelhas iriam sentir um cheiro do mel que é muito forte, elas poderiam querer invadir ou atacar ou tentar roubar o mel de alguma forma, né? Por mais que os alimentadores são fechados, né? Bem fechados assim, mas o cheiro inevitavelmente iria atrair outras abelhas, outros insetos, e poderia ter aquela disputa por alimento maior ainda, né? Então poderia acontecer que o enxame diminuísse por conta da mortandade de abelhas por conta da pilhagem, né? Mas são hipóteses que pode acontecer, né? Ou poderia acontecer se eu tivesse feito um manejo diferente. Então era basicamente isso que eu tinha falado no restante do vídeo, né? Se realmente foi um erro, foi um vacilo meu, pretendo não fazer mais dessa forma, ou se vou fazer de uma forma diferente, né? Realmente foi um erro, foi um vacilo, porque até mesmo eu não vi ninguém falando isso na internet, como tirar o cheiro da fumaça do mel. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Não sei se tem como realmente de fato tirar ou não, né? Então eu fiz esse teste, né, para ver se realmente funcionaria, coisa da minha cabeça. Vi que não deu certo, né, da forma que eu fiz. Poderia ter dado certo de outra forma, como eu já falei, mas era isso. Então, esse é o meu erro, meu maior vacilo que eu já cometi até hoje, no dia de hoje. Então, agora eu quero saber de vocês, pessoal. Deixa aí nos comentários qual foi o maior erro, qual foi o maior vacilo que vocês já cometeram aí no apiário de vocês, ou mexendo com as abelhas, ou fazendo alguma coisa relacionada à apicultura. Deixa aí nos comentários qual foi o maior vacilo de vocês aí. Então, comenta aqui embaixo, que eu já vou estar lendo, vou estar respondendo vocês. Eu gosto de interagir, eu gosto de conhecer essas histórias, né, que a gente vai conhecendo e aprendendo também com esses nossos erros e acertos também, né? A gente sempre vai aprendendo e a gente acaba passando o conhecimento um pro outro. Então deixa nos comentários aí. Se você gostou desse vídeo, pessoal, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa, pessoal, ativa o sininho, confere se o sininho aqui tá ativado para você receber novos vídeos toda vez que a gente fizer. Então confere se o sininho tá ativado, dessa moral, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo também. E é isso, tamo junto, pessoal, valeu, falou, Deus abençoe a todos.